Temos também uma pessoa na linha, ao vivo. Vamos saber quem está com a gente. Alô, bom dia, quem fala? Alô, é Luci? De Juiz de Fora. Luci de Juiz de Fora. Luci Breder, não é isso? É. Fique à vontade, bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Amém. Pode perguntar. Estou muito preocupada porque o ano passado eu tomei um tombo até na rodoviária do Rio, na escada rolante. E eu vim caindo e a mala caindo em cima de mim. Daí pra frente, eu comecei a sentir muitas dores e fui sendo tratada como foi nervo ciático. Luci, só te pedir uma gentileza, abaixa a sua televisão e ouça pelo telefone, porque senão dá atraso na sua fala aqui pra gente, por favor. Tudo bem. Nós ouvimos, você caiu da escada rolante e a mala foi batendo na sua cabeça. Você tem quantos anos, Luci? Eu tenho 67 anos. Ok, pode continuar. E a minha mãe morreu com Parkinson, de consequência do Parkinson. E eu já fui a neurologistas e tudo, mas eles falam que não é para eu ficar preocupada. Mas esse ano, após essa queda, eu fiz tratamento contra a dor e tudo, mas eu estou sentindo que a minha perna endureceu, a perna esquerda, o calcanhar, e até agora está atingindo o dedo mínimo. E eu estou fazendo hidroterapia, tomando remédio, mas tudo com reumatologista e ortopedista. E eu estou sem saber se eu deveria consultar um neurologista. A senhora vai consultar um agora, viu? Tem um aqui agora para consultar a senhora. Estou vendo, graças a Deus e graças à Rede Super. Amém. Doutor Zé Valmir. Amém. Bom, ela relatou que vem apresentando essas alterações na perna e, além do mais, ela tem uma alteração de sensibilidade no dedinho dessa perna, unilateral, né? Pela forma como ela está falando e pela ausência de outras informações com relação a membro superior e tudo, parece que foi mesmo uma coisa na coluna. Então, tem que ser um neurologista mesmo para avaliar, porque está me parecendo que é uma lesão de raiz nervosa e tudo. Então, o fato da mãe dela ter tido o mal de Parkinson, ela tem grande chance de ter também, não? Não, ela não tem grande chance. Como eu falei, o Parkinson familiar ele é muito mais raro, entendeu? Existe, é uma realidade, mas ele é mais raro. O Parkinson é uma doença idiopática. Então ela deve preocupar-se mais em avaliar essa parte da coluna, porque o tombo dela e a evolução do quadro... Ô, Luci, eu acho que foi uma resposta relativamente boa para você, por um lado, né? Então, você procure um neurologista aí em Juiz de Fora e aproveita um ortopedista também, né? Para olhar essa questão da coluna aí. Mais alguma pergunta? Não, eu quero muito agradecer e falar que vocês têm sido uma bênção na minha vida. Amém. Você na nossa, Luci. Não só vocês nesse trabalho aí agora, como também nos cultos que eu tenho assistido sempre, que Deus continue a dar a vocês a unção. Amém. Muito obrigado, que o Senhor também te abençoe aí, viu? Amém. Muito bom. Nós temos até uma participação aqui pelo Twitter, doutor, que diz assim, a Silmara Vicentina pergunta, por que 80% das células produtoras de dopamina são perdidas antes mesmo que os sintomas da morte, que os sintomas motores, da doença de Parkinson apareçam? Porque assim, vamos colocar aqui, isso é da arquitetura divina, vamos dizer, porque existe uma reserva, né? Às vezes você vê pessoas não só com perda nessa região, mas gente que já sofreu vários acidentes vasculares cerebrais, um dia acontece e aí começa a ter sintoma e vai te procurar, aí você pede o exame, você vê que tem coisa ali que já vem acontecendo há um bocado de tempo e a pessoa não percebia. Então existe uma reserva funcional.
O cérebro, você trabalha, você pode viver com um rim só, por exemplo. O cérebro dá né? conta de, Então, ele dá conta de resolver os pequenos problemas menos graves que acontecem. Sem procurar o doutor. Sem precisar procurar. Né? Agora a questão do Parkinson, por exemplo, a gente viu que, pelo que a gente está entendendo, é uma coisa que não tem cura, né? Mas um tratamento. Tem né? um tratamento, pois é, você pode prolongar com uma qualidade de vida melhor a vida do paciente. Tanto o Parkinson, quanto o Alzheimer, quanto outras formas de doença degenerativa, elas não têm cura, né? Mas uma coisa que eu gosto de dizer é que a vida também não tem cura, né? Então, assim, né? A cura... Então, Bom, depende do ponto de vista que você está falando. Porque, assim, para nós aqui na igreja, Jesus Cristo é a cura de todas as coisas. Claro, não, mas do ponto de vista assim, da medicina, a vida no sentido tô falando patológico. Assim, do jeito que esse tipo de cura que a gente procura, não está no nosso alcance ainda, né? Ou seria uma coisa mesmo através da fé e tudo que você consegue. Porque você não tem cura para diabetes, você não tem cura para hipertensão, você não tem cura para miopia, né? Você não tem cura, mas você tem tratamento. Você consegue viver com aquele problema. Então, a gente tem que procurar mudar essa forma de pensar, porque a doença tem tratamento. Você pode tornar a vida das pessoas muito mais agradável ou, pelo menos, suportável. Sim. Né? Nós temos uma outra participação, que é a Elvira. Alô, Elvira, bom dia, seja bem-vinda. Elvira Câmbio. Produção, cadê a Elvira? Elvira Não estamos ouvindo Elvira. Elvira não veio. Bom, enquanto ela não vê, Maurício lê Twitter. Tem outro Twitter aqui que está dizendo assim, o que pode desencadear o mal de Parkinson? Uma mudança brusca de hábitos pode ser o motivo? Depois você responde que a Elvira está na linha. Seja bem-vinda, Elvira. Estou ouvindo. Eu quero saber sobre o medicamento Prolopa. Repete que a gente não ouviu. A minha mãe tem Parkinson, ela usa 3 tipos de medicamento. Mantidã, Contan e o Prolopa. Só que o Prolopa, ela usa meio comprimido de 8 em 8 horas. Se eu queria saber se é verdade que esse Prolopa, o efeito dele é só por 4 horas. É porque se for de 8 em 8, tá tomando, não resolve. É isso que você quer dizer? Porque o médico manda tomar assim, o neurologista que faz o controle do Parkinson, ela tem mais de 20 anos que tem a evolução da doença, mas ele acha que ela tá ótima. Esse medicamento eu pego na Secretaria de Saúde e ela usa esses 3 medicamentos. Sim. Mantidã, Contan e Prolopa. Os 3 juntos, só que o Prolopa é meio comprimido e o segundo que eu estava lendo, que ele dura só por 4 horas. Tá. Vamos ouvir então o doutor Zé Valmir. O Prolopa é uma das apresentações da levodopa. Então, levodopa mais benzerazida. Isso aí ajuda o organismo, disponibiliza para o organismo dopamina, que é o neurotransmissor importante que a gente perde, né, na doença. Ela tem razão, porque o período de ação é esse mesmo, 4 horas. Tá? Então, sem criticar quem está fazendo esse esquema, o que a gente procura dar são intervalos menores, embora seja difícil para as pessoas às vezes tomarem intervalos menores, mas que quando você diminui o intervalo entre as doses, você diminui aquilo que a gente fala de estimulação pulsátil. Porque quando você dá a levodopa em intervalos maiores... Fica automatizado. Então você dá um bolo, passa um tempo, aí a pessoa pode ter sintomas muito desagradáveis por causa da perda do efeito da medicação, entendeu? Já a mantadina, que é o Mantidã, é uma substância que a gente usa de 8 em 8 mesmo. Ele pertence a uma outra categoria de medicamentos que se chama agonista dopaminérgico. Então, ele atua simulando, ajudando o efeito da dopamina, né? E o terceiro medicamento, que é o Contan, é um inibidor de uma enzima que se chama catecorto-metiltransferase. Não é bem complicado o nome assim. Deu para perceber. Mas ele facilita a ação da levodopa.
A levodopa, esse medicamento Prolopa, ele não está só disponível em posto, ele também está na farmácia, está na rede, aqui tem farmácia popular. Sim. Então o governo teve essa ação, foi O muito que o senhor está interessante. dizendo é o seguinte, o certo seria de 4 em 4 horas? Ou, 4 em 4 até menos. Porque alguns pacientes até menos. se deixa mais tempo, a pessoa vai ter todo um processo de perda para depois recuperar de novo. Ela vai ter um desconforto, uma coisa que a gente chama de flutuações motoras decorrentes da oscilação do nível da substância no organismo. Então, a ideia seria que ela procurasse o médico e dissesse, olha, diminui aí os intervalos. Porque às vezes é o seguinte, quando dentro da própria neurologia, tem colegas que trabalham mais com Parkinson, tem outros que não. Tem gente que trabalha só com epilepsia. Entendi. Tem gente que trabalha só com cefaleia. Tem gente que trabalha com neuroinfecção. Tem gente que diversas áreas. Quer dizer, se o indivíduo não é especialista em Parkinson, ele pode não saber dessa informação, né? Ele pode não estar habituado a lidar com as Então, peculiaridades da doença.